Boa noite a todos. Quero vos saudar com a santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que estamos felizes por mais uma oportunidade de louvarmos, bendizermos o nome do Senhor e também aprendermos mais um pouco de sua palavra. Hoje nós teremos o nosso culto de estudo bíblico, onde estamos estudando o livro de Efésios. Daqui a pouco o nosso pastor dará início ao ensino. Antes disso, eu quero, meus amados irmãos, já entrar com os irmãos no período de louvor e todos possam aproveitar o nosso momento de louvor, porque o Senhor, nosso Deus, habita no meio dos louvores. E é muito bom e prazeroso estar louvando ao Senhor em tempo de dificuldade, em tempo de alegria, em tempo de tristeza, em tempo de dor, porque não importa como estamos. Paulo adorou juntamente com seu companheiro Silas quando estava na prisão, e as paredes e grades da prisão se abalaram, porque Deus é poderoso e habita no meio dos louvores. Então eu quero convidar a toda a igreja e todos os amigos que também não fazem parte de nossa congregação, mas fazem parte da igreja invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a dedicar este momento de louvor a Ele, porque só Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa honra. Então vamos fazer um período de louvor. Eu quero começar cantando uma canção que diz que tudo está preparado. E essa canção ela é muito profunda, porque ela fala de preparação. Preparado para adorar. Tudo está preparado. A casa está pronta. O meu coração está pronto. E expressa que o Senhor é o único motivo pela a nossa adoração. Eu gosto muito dela e gostaria que os irmãos refletissem e adorassem ao Senhor nesse momento comigo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só penso em te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Adore comigo. Na 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 na
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração aqui, disposto a queimar de amor por ti, Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só penso em te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh! Aleluia. Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão e descreve: eu vi o Senhor sentado em um grande e sublime trono branco. A orla dos seus vestidos enchiam todo o templo. E ele estava cercado por querubins. Aleluia. Sabe, irmãos, a tradução da palavra querubins, o significado é aquele que queima. E os querubins, eles tinham 6 asas. Eu gosto muito dessa passagem. Com 2 eles cobriam os pés. Com 2 eles cobriam o rosto e diziam: Kadesh, Kadesh, Kadesh. Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor. E se nesse momento o seu coração se encontra ardendo de paixão, adore o Senhor comigo.
e diga: só tu és santo, só tu és santo, não há outro igual a tu, não há outro, Senhor, igual a tu. Adore comigo, diga: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Pois tu és o único Deus. Nesse mesmo Espírito, vamos continuar prostrados diante de tamanha majestade e vamos deixar a glória do Senhor nos envolver, a sua doce e suave presença. Diga para Ele. Diga para Ele assim: me prostro aos teus pés, pois sei que acima de tudo estás. Eu ouvir a tua voz é tudo pra mim. Porque sei que teu amor não tem fim. Meu Deus, tu estás vivendo em mim e me aceitas, Senhor, como eu sou. E ouvir tua voz acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu sei que tu me amas como eu sou, mesmo sendo pecador, me escolhestes para ti, Senhor. Eu sei que em meio a tantas lutas, o Senhor sempre me escuta e se levanta em meu favor. Diga comigo: prostro aos teus pés, pois sei, sabemos, Senhor, que acima de tudo estás. Ouvir a tua voz é tudo pra mim.
porque sei que teu amor não tem fim. Meu Deus, tu estás vivendo em mim e me aceitas, Senhor, como eu sou. Ouvir a tua voz acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu sei que tu me amas como eu sou, mesmo sendo pecador, me escolhestes para ti, Senhor. Eu sei que em meio a tantas lutas, o Senhor sempre me escuta e se levanta em meu favor. Eu sei que tu me amas como eu sou, mesmo sendo pecador, me escolhestes para ti, Senhor. Eu sei que em meio a tantas lutas, o Senhor sempre me escuta e se levanta em meu favor. Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. A minha e a sua está nele, está em ti, Jesus, porque tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Céu. Grande é o Senhor em que temos a vitória. A tua vitória está na mão dele e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só o Senhor é Deus sobre toda a terra e céu, e sobre a minha vida e a tua vida. Eu quero agora fazer uma oração em agradecimento a esse momento de louvor que tivemos e passar a palavra para o nosso pastor, que nos trará ensinamentos da carta aos Efésios. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração e diga para o Senhor: Pai, obrigado. Obrigado por esses momentos em que passamos em tua presença, louvando e exaltando o teu grande nome. Sabemos e reconhecemos que só tu és grande, que só tu és Deus, que só tu és digno e que só tu, Senhor, és merecedor de toda honra e toda glória. Te louvamos pela beleza da tua santidade, te louvamos pelo amor e misericórdias e graça dispensados para nós através do teu amor. Te louvamos por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te louvamos porque tens nos conduzido diante de tamanha nuvem, de tamanha dificuldade, de tamanha pandemia, que é o nome que não quer calar. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E a ti, Senhor, te entregamos o nosso louvor e as nossas vidas em tuas mãos. No nome santo do teu Filho, Jesus. Amém. Com a palavra, o nosso pastor, Wesley. Amém, queridos. Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Temos estudado a carta aos Efésios. Essa tem sido a nossa série de estudos, às quartas-feiras, e nós queremos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 4, né, e nós queremos hoje estudar dos versos 30 ao verso 32. Paramos na semana passada no verso 29, e nós queremos dar continuidade hoje a partir do verso 30 até o verso 32, e assim concluirmos o capítulo 4 desta carta. A carta aos Efésios é uma carta a qual escreveu o apóstolo Paulo, e escreve para esta igreja, né, com um rico conhecimento teológico nos seus 3 primeiros capítulos, e os seus 3 últimos ela parte para a parte prática, e é exatamente nessa parte prática que nós estamos estudando, né? Paulo, depois de ter falado da teologia, né, de Deus criando o universo, Deus criando o homem, Deus escolhendo o homem para o seu propósito, para o louvor da sua glória, para a sua adoração, ele agora fala como esse homem que é nascido de novo, que é uma nova criatura, que fez de 2 nações uma só, né, juntando gentios e judeus e tornando uma só nação. Este homem precisa viver de uma forma, e essa forma o próprio Deus nos ensina através da sua palavra, através da escritura do apóstolo Paulo. Então, no capítulo 4, Paulo vai falar de como nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como discípulos do Senhor, devemos viver, devemos proceder, né? E aí os irmãos vão recordar que nós falamos
sobre o velho homem e o novo homem, que nós devemos nos despir do velho homem, né, como aquela troca de roupa, tirar a roupa do velho homem, a roupa do pecado, a roupa suja e imunda, e então tomarmos um banho, né, e sermos renovados com o Espírito Santo, termos esse renovo através do banho, e então vestirmos vestes limpas, vestes santas, né? E é assim que nós queremos seguir a nossa vida, nos despir-nos todos os dias para o pecado, para o mal, e nos vestindo da santidade de Deus, de buscar a Deus, de adoração ao Senhor Jesus. E aí então ele vai, dos versos 25 ao verso 29, ele vai então pontuar alguns pecados, ele vai trazer algum nome de pecado e dizendo, olha, quem fazia isso, não faça mais, agora faça isso. Quem procedia desta forma, agora não proceda mais, proceda desta maneira, né? Então ele vai sempre trazer o negativo e o positivo, né? E ele vai seguir nos ensinando acerca de como nós vivíamos e de como nós devemos viver, do que nós procedíamos, do que nós fazíamos e como nós devemos viver agora a maneira do que Cristo tem para nós, né? E aí ele vai dizer, olha, no verso 25, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que mentia não deve mentir mais, mas não é só não mentir, ele agora precisa falar a verdade, e falar a verdade porque nós somos membro do mesmo corpo. O verso 26 ele vai dizer, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então aqui nós falamos que é uma ira santa, de que nós podemos nos irar sim, mas quando esta ira tem a ver com o evangelho, quando alguém está denegrindo a imagem de Deus, denegrindo a imagem do próximo, né, falando contra o nosso Deus, e aí sim nós devemos nos irar, mas é uma ira que não pode nos causar raiva, rancor, ódio, para que isso não se torne pecado. E aí ele diz, olha, não deem lugar ao diabo, né, porque a ira, a raiva, o ódio, o ficar irado, pode sim dar lugar ao diabo, e ele pode sim, então, se utilizar destes meios, né? E aí ele vai seguir, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, agora você deve trabalhar, e trabalhar fazendo algo útil com as suas mãos, para que você tenha com que repartir com aquele que tem necessidade. Então nós precisamos trabalhar não só para o nosso sustento, mas para ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que têm passado por necessidade. E aí o verso 29, ele vai dizer que nenhuma palavra torpe deve sair da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil e que edifique uns aos outros. Então que da nossa boca, que da nossa língua, não saia palavras torpes, palavras negativas, palavras que menospreze ou que despreze o nosso irmão, palavras que fira a santidade de Deus, mas apenas palavras que santifiquem, palavras que abençoem, palavras que ajudem os nossos irmãos, né? E então assim nós paramos aqui na semana passada, e aí nós vamos então dar continuidade a partir de agora, a partir do verso 30 até o verso 32. Efésios 4, 30 ao 32. E aí o texto vai dizer assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritando e calúnia, bem como de toda maldade. 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos o texto que nós queremos dar continuidade e assim encerrar. E aí ele começa o verso 30 dizendo: olha, não entristeçais o Espírito de Deus, não entristeçam o Espírito de Deus. E Paulo aqui ele
fala de que nós não estamos isolados, nós vivemos com o Espírito Santo de Deus, né? E aí o que é interessante é que essa fala, ela pode soar de que ela está fora do contexto, né? De que é uma fala isolada, e o que não é. Paulo não está falando algo isolado. Essa fala de Paulo de não entristeçais o Espírito de Deus está totalmente dentro do contexto da qual ele está falando. Ela está ligada diretamente aos versículos anteriores que nós lemos, né? Como também ao versículo posterior que nós iremos ler novamente. Porque entristecer o Espírito Santo é pecar contra Deus. O que entristece o Espírito Santo é o pecado. E aí no verso 25 ele falou sobre a mentira, no verso 26 ele falou sobre a ira, né? Não a ira santa, ele fala da ira santa, mas se você não tiver cuidado com essa ira, ela pode se tornar uma ira pecaminosa. Ele falou no verso 27 sobre dar lugar ao diabo, e no verso 28 sobre o roubo, né? Sobre o furto, e no verso 29 sobre as palavras torpes. Então aí estão alguns dos exemplos de algumas ações que nós podemos cometer, que nós entristecemos o Espírito Santo. Essas ações, ela entristece o Espírito Santo. E aqui, falando sobre o Espírito Santo, né, o porquê de nós não entristecermos, o porquê de nós nos preocuparmos com o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos direciona, é aquele que nos guia. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E terceiro não quer dizer que ele está abaixo do segundo e do primeiro. É apenas um nível de colocação. Mas os três estão em primeiro lugar. Os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz parte da Trindade. Nós devemos amá-los, nós devemos honrá-lo, nós devemos respeitá-lo. Porque é Ele quem habita dentro de nós. Foi Ele que Jesus disse que o Pai deixaria como o Consolador, como o nosso guia. E aí nós precisamos obedecer a esta pessoa. Porque o Espírito Santo é sim uma pessoa. Nós vamos ler em outro texto de que ele ora com gemidos inexprimíveis, que ele se entristece. Isso são evidências e características de pessoas. E não, o Espírito Santo não é uma força, não é um poder de Deus, não é uma força ativa de Deus. Ele é sim uma pessoa, e é uma pessoa da Santíssima Trindade, Ele se encontra no Deus triuno. Então o Espírito Santo é sim o nosso guia, e ele nos direciona, ele nos ensina, ele nos aconselha de como nós devemos viver e de como nós podemos proceder. E quando nós não seguimos os seus conselhos, quando nós não seguimos o que ele nos manda, nós o entristecemos. Todas as vezes que nós somos contrárias à vontade de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E essa deve ser a nossa busca, irmãos, lutar contra o pecado para não entristecer o Espírito Santo. É como um pai que ensina ao seu filho, um pai que aconselha ao seu filho: olha, não faz isso, olha, não vai por esse caminho, que você vai se dar mal, que você não vai ser bem sucedido, que você não vai ser feliz, então não vai por aí, não comete essa atitude. E aí o pai, ele está aconselhando o seu filho, mas o filho é quem toma as decisões. E aí quando o filho toma uma decisão que é contrário ao que o pai ensinou, ao que o pai falou, o pai com certeza se entristece pelo seu filho não ter obedecido a sua voz. Desta mesma forma é o Espírito Santo, que nos ama, que se preocupa com as nossas vidas, e ele tenta nos direcionar, tenta nos mostrar o caminho, mas nós quem tomamos as nossas decisões e tomamos as nossas atitudes. E aí então, quando nós não procedemos da maneira que ele quer, nós o entristecemos. E aí, por ele ser Deus, por ele ser o nosso guia, nós devemos obedecer e honrar o Espírito Santo.
embora o Espírito Santo ele possa ser entristecido, o que é bom é que ele não se afasta de nós, né? Ele não nos abandona, porque ele é o nosso selo, como o versículo segue dizendo. Mesmo que nós entristeçamos a ele com as nossas ações, ele jamais nos abandona. Ele jamais abandona o Filho de Deus, porque ele é o nosso selo. E aí nós fomos selados por ele para o dia da redenção, para o dia do juízo final, para o dia do julgamento final. Ele será o selo, o carimbo que garantirá a nossa redenção diante de Deus. Ele é a confirmação de que Cristo vai voltar, né? Ele foi aquele que Cristo deixou, que o Pai enviou para que nós seguíssemos o caminho. E aí ele é o selo, é a garantia que nós temos de que o Senhor voltará para nos buscar. Ele é a nossa redenção e ela será por completa no dia da redenção final, né? Ele tem nos redimido dos nossos pecados, ele tem nos redimido das nossas ações pecaminosas, mas essa redenção terá o seu cume final, e o cume final é o dia da redenção. Então nós devemos seguir a nossa vida com obediência, com dedicação, com zelo, e não podemos entristecer o Espírito Santo. Aí verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas que está relacionado com as nossas vidas, com o velho homem, que nós devemos parar com estas práticas a partir do novo nascimento, a partir de aceitarmos Cristo como o nosso Salvador, né? E aí então aqui estão mais alguns exemplos citados por Paulo de como nós podemos entristecer o Espírito Santo. E aí ele fala de que nós devemos nos livrar de toda amargura, né? A amargura ela precisa ser descartada. Ela faz parte da nossa velha natureza e nós não podemos, como nova criatura, como novo ser, como nascido de novo em Cristo Jesus, como filho de Deus, como pertencente à família de Deus, nós não podemos viver como pessoas amarguradas. Toda amargura ela tem que ser retirada do nosso coração, para que o Espírito Santo ele tenha livre acesso em nós e que ele possa agir e proceder da maneira que ele quiser, para que ele não venha ser entristecido com a nossa ação. A palavra amargura, ela significa ter uma disposição dura, maliciosa e inclinada para contendas, né? Para o sentido negativo. Sempre é uma pessoa negativa, uma pessoa amarga, é uma pessoa que não vê sentido positivo, mas sempre um sentido negativo. Na verdade, um crente com espírito amargurado é um crente infeliz, é um crente insatisfeito, é um crente irrealizado em Deus. Ele não tem realizações, ele não tem contentamento, ele não tem gratidão, porque ele vive uma vida de amargura. A sua alma é totalmente amargurada. A amargura ela torna as pessoas duras e insensíveis, criando um dos maiores obstáculos para a operação divina. É muito difícil você trabalhar, você aconselhar, você direcionar uma pessoa que vive amargurada, uma pessoa que vive sempre inclinada para as coisas negativas, e ela não tem alegria em nada, e ela não tem gratidão por nada. Ela é totalmente dura e ela é sempre amargurada, sempre infeliz, sempre triste, e isso dificulta muito a ação soberana. É claro que Deus é soberano, é claro que Deus tem todo o poder, mas nós devemos lutar contra isso. Nós não devemos deixar que isso faça parte do nosso dia a dia, faça parte da nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de alegria, porque a nossa alegria está em Cristo, porque a nossa força está em Cristo, porque a nossa fortaleza é Cristo.
E aí por Ele, por causa dele e para Ele são todas as coisas. Por causa dele, por Ele e para Ele é que nós vivemos. Amém, queridos? Então nós precisamos deixar de ser pessoas amargas. Os gregos, eles definiam esse termo como um ressentimento prolongado, sabe? Era o termo a qual os gregos usavam para a amargura. É o espírito que rechaça a reconciliação. Então, existe a oportunidade da paz, existe a oportunidade de se reconciliar, mas a pessoa que é amarga, ela nunca permite que isso aconteça. Ela continua prolongando isso cada vez mais. E é como se nunca tivesse fim, como se nunca chegasse a uma solução, a um momento de paz. Ela sempre viverá triste, né? E é uma pena isso, porque Cristo já fez tanto por nós, queridos. Cristo nos amou de uma forma tão grandiosa e nós vivemos uma vida de amargura, de ingratidão, não valorizar o sacrifício que Cristo fez, né? Mas vamos seguir. Aí ele diz, deixando a indignação e a ira, ou em algumas versões vai estar a cólera e a ira, né? E os gregos, eles definiam a cólera como uma forma de uma ira, como uma ira de uma chama em palhas, né? Que rapidamente ela se acende, mas que rapidamente ela se vai. A cólera, ele tem esse sentido de que é uma raiva, digamos, de menor importância, uma raiva momentânea, passageira, é uma coisa que dá e passa, é uma coisa que não fica, né? E aí o que é interessante é que lá no verso anterior, ele diz que nós podemos nos irar sim, e nós devemos nos irar, mas aí é contra a santidade de Deus, contra a injustiça, contra o nosso próximo que está sendo injustiçado. Nós podemos dessa forma sim nos irar, mas aqui ele está dizendo que nós devemos deixar a ira, e essa ira é uma ira pecaminosa, é diferente da ira de santidade, né? Ele vai dizer que nós devemos deixar a cólera e a ira, ou a indignação e a ira. E a indignação é a mesma coisa que cólera, é aquele momento em que você olha, se indigna com o que está acontecendo sobre a sua vida, você se chateia, você se entristece, mas é uma coisa que rapidamente passa, né? Que rapidamente você supera. E a ira não. A ira, quando uma pessoa se deixa ser dominado pela ira, a ira ela fica arraigada de tal forma no seu coração e na sua mente que se torna um ódio profundo. Uma pessoa irada é uma pessoa que não mede esforços para ver de forma diferente, né? Uma pessoa irada é uma pessoa que é movida pela ira, por esse ódio, por esta insatisfação, e isso fica dentro do seu coração, sabe? Isso fica cravado na sua mente, e nada faz com que ela mude de opinião, que ela mude de ideia, que ela se permita ser transformada ou ser mudada pelo Espírito Santo. É interessante que nós, como cristãos, nós vemos cristãos que deixam de falar com cristãos, irmãos que deixam de se falar com irmãos, e aí eles são irados com os irmãos e não falam, e não pedem perdão, e não perdoam, e aí prolongam isso para a vida toda, e nunca se arrependem, ou nunca aceitam o arrependimento do irmão. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que nós vivemos, queridos? Né? Que deixamos que a ira seja mais forte do que o sangue de Cristo, que deixamos que a ira tenha mais força do que o amor de Cristo pelas nossas vidas, e isso não pode ser assim, isso não pode acontecer. Nós precisamos deixar a ira de lado, nós precisamos ter o controle, nós precisamos ter o domínio próprio sobre as nossas vidas e sobre as nossas emoções. Nós não podemos deixar que as emoções falem mais alto do que a razão, né, do que a nossa fé, do que a nossa certeza em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos deixar essa ira, esse ódio profundo fora das nossas vidas. E aí ele segue o versículo 31 dizendo, olha, deixa a gritaria e calúnia, né? Ou em outras versões, gritaria e blasfêmia.
né? E nós vamos falar sobre as duas. A gritaria diz respeito àquele tipo de escândalo público que fazem as pessoas sem o domínio próprio, né? Como nós dizemos sorrateiramente, dizemos popularmente, é a baixaria, é aquele bate-boca, aquele barraco em que os vizinhos veem, em que a população vê, e você está trocando ali farpas com um familiar seu, até às vezes com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, né, com um vizinho, e você como cristão está cometendo essa atitude, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, você está envergonhando o Evangelho quando você comete essa atitude. E nós precisamos deixar disso, deixar de gritaria. Quando você vê que a conversa está tomando outra proporção, que o nível, o tom de voz já está ficando elevado demais, é o momento em que nós precisamos parar. É o momento em que você precisa reconhecer e dizer, não, tudo bem, tá bom, vamos só até aqui. E para que isso não vá além, para que isso não vá adiante, para que isso não cause um mal maior, para que isso não cause mais problemas, e nós envergonhemos o Evangelho, e nós entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Por isso, deixe toda gritaria, todo desespero, né? Pessoas que não têm o domínio próprio são pessoas que normalmente cometem isso. É uma perca, né, do domínio e do senso do ridículo. Ela não mede a consequência daquele ato, ela não se preocupa com isso, e ela vê a coisa tomando proporção, e ela segue, ela continua agindo da mesma forma e praticando a mesma forma, e não coloca um ponto final, e não para. E aí de repente uma pessoa que não é cristã olha para essa atitude e diz, qual é a diferença? Qual é a diferença desse irmão, dessa pessoa que se diz cristão, para uma pessoa que não é cristã? Sabe, irmãos, tem pessoas que são educadas de forma convincente, né, de forma exemplar, que não precisa nem ser crente para não realizar estas atitudes, essas ações. E aí tem pessoas que mesmo não sendo crente, tem um proceder, uma índole, um caráter muito mais louvável do que pessoas que são cristãs, do que pessoas que têm o dever e a obrigação de proceder de maneira correta, de maneira santa. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer que isso é uma ação que entristece o Espírito Santo e que nós precisamos deixar. E aí ele segue dizendo que precisamos deixar a blasfêmia, né? Ou em outras versões, que nós precisamos deixar a calúnia. E blasfêmia e calúnia aqui quer dizer falar mal uns dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação da pessoa. Blasfêmia são palavras de injúrias. E aí, irmãos, quantas e quantas pessoas não blasfemam contra o outro? E blasfemar na palavra de Deus quer dizer falar mal. E às vezes as pessoas só usam esse termo para com Deus, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos blasfemar contra o nosso irmão. Nós não devemos falar mal do nosso irmão. Nós não devemos levantar falso do nosso irmão, caluniar o nosso irmão, né? Nos versos anteriores, Paulo vai dizer que da nossa boca só deve sair palavras boas, palavras que abençoem, palavras que edifiquem. Mas pessoas usam a sua boca, a sua língua, que deveria servir a Deus e deveria ser para a glória de Deus, para falar mal do seu irmão, para blasfemar contra o seu irmão, para caluniar contra a vida do seu irmão. E em vez de você ajudar o seu irmão, você destrói o seu irmão. Em vez de você levantar o seu irmão, você derruba o seu irmão. E isso não deve ser assim. E isso não pode ser desta forma. Você precisa parar com isso. Se você tem esta prática, saiba que esta prática entristece o Espírito Santo. Saiba que esta prática envergonha o Evangelho.
tá com panelinha, com facções dentro da igreja, falando mal uns dos outros, sabe? Levantando falso uns dos outros, principalmente pelas costas, na ausência do irmão. Meu irmão, se o teu irmão falou algo que você não gostou, não concordou, se ele procedeu com algo que você não gostou, não concordou, vá até ele, dê o direito a ele de se defender, dê o direito a ele de se justificar, tente entender, tente ouvir o porquê da procedência dele desta forma, mas não o condene, mas não levante falso testemunho do irmão, não blasfeme contra a vida dele, não traga palavras de injúria sobre a vida do irmão, né? E aí, por fim, nesse versículo, ele vai falar sobre a maldade ou a malícia, dependendo da versão. E aí a maldade e a malícia, ele quer dizer a má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra as pessoas, né? É aquela pessoa que maquina o mal, é aquela pessoa que arquiteta o mal, que planeja fazer o mal, sabe? Que monta um plano, se preciso for, ele até desenha um plano de maldade para maltratar o seu irmão, para maltratar, né, o seu irmão em Cristo Jesus. E essa maldade aqui, essa malícia, ela é pecaminosa, ela envergonha o Evangelho, ela entristece o Espírito Santo. Você, em vez de parar e refletir e pensar em algo bom para o seu irmão, você pensa como você pode fazer para machucar o seu irmão, para ferir o seu irmão, para destruir o seu irmão. Que evangelho é esse? Essas são obras da velha natureza. Essas são obras do nosso velho homem, do nosso velho proceder. Por isso que Paulo diz, olha, você precisa abandonar, você precisa deixar. Aqui está a fonte dos pecados contra o Espírito Santo. No grego, a palavra malícia, ela quer dizer maldade, depravação, vício, iniquidade. Malícia tem um sentido de atos malignos, diretamente ligado à maldade e, consequentemente, ligados ao diabo. Então, querido, não tente contra a vida do seu irmão. Não planeje maldade contra a vida do seu irmão, sabe? Não maquine o mal para o seu irmão. Não haja, não proceda desta forma. Essas atitudes pecaminosas, elas devem ser substituídas por algumas ações de uma nova atitude, de um novo nascimento, né? Elas devem ser substituídas pela benignidade, pela compaixão e pelo perdão. Esse é o modo de andar do novo homem, que é digno de ser chamado de filho de Deus. E aí nós vamos ver isso no verso 32, aonde ele vai dizer antes, ou seja, ao invés de você fazer essas coisas erradas, essas coisas maus, né, proceder desta forma, antes de fazer isso, vocês sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, em vez de você falar mal, em vez de você injustiçar o seu irmão, em vez de você levantar calúnia, em vez de você estar gritando, em vez de você estar blasfemando, em vez de você estar com ira, com cólera, com indignação, com amargura, antes disso, você deveria ser uma pessoa bondosa, sabe? Ser bom, ser bondoso é ser bom, é ser meigo, é ser dócil, é ser doce, é ser uma pessoa amável, é ser uma pessoa a qual nós sentimos o prazer de estar com ela, de estar próximo a ela, né? Era ser uma pessoa renovada, regozijada, alegre, transparente, sincera, verdadeira. Isso são pessoas que nós amamos estar próximo, né? Paulo vai dizer, olha, antes de você ser uma pessoa mal, antes de você maquinar o mal, antes de você lançar injúrias contra o seu irmão, seja uma pessoa compassiva, né? E compassivo é uma pessoa que se compadece, que tem compaixão um do outro.
é que entende o irmão, é que se coloca no lugar do irmão, tem um sentimento de empatia, é que vê a situação e não diz, tá vendo que coisa boa, aconteceu isso, eu sabia que isso ia acontecer. Não, meu irmão, é aquele que se compadece com o irmão, com o pecado do irmão, com a situação a qual ele está vivendo, sabe que o irmão está passando por uma prova, por uma luta, você se compadece por isso. Então seja uma pessoa compassiva, seja bondoso, seja compassivo e que perdoem-se mutuamente, né? Aqui está a chave do baú, aqui está a chave do ouro, o perdão. O perdão é o ato primordial para um novo nascimento, para uma nova criatura, para aqueles que servem a Deus e que temem a Deus. E é perdoar tudo e todos. Não tem um que não deve ser perdoado, queridos. Nós devemos perdoar a todos que cometem pecados e que cometem ações que nos entristecem, que nos deixa cabisbaixo. O nosso dever é perdoar. Pastor, mas aí eu já perdoei ele 2, 3, 4 vezes. Meu irmão, é um perdão sem limites, sabe? Não é aquela questão lá dos 70 vezes 7. Não é 70 vezes 7, se eu não me engano, acho que vai dar 490 ou é 390, alguma coisa assim. Mas não é que você deve perdoar a este número, mas é uma ação infinita. É como se esse número 70 vezes 7 se renovasse todo dia. E todo dia você tem mais 490 ou é 390 para você perdoar. Então não há um limite para esse perdão. Porque o exemplo que Cristo nos fala é que nós devemos perdoar como Deus perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar o nosso irmão a exemplo de como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então esse perdão é um perdão que não é limitado. Quem não sabe pedir perdão, jamais saberá perdoar. Pessoas que não sabem pedir perdão são pessoas que têm dificuldade em perdoar, sabe? Pessoas que não conseguem se reconhecer a sua falha, o seu pecado e chegar ao seu irmão e pedir perdão a ele. É uma pessoa que ela tem grandes dificuldades em perdoar. E nós precisamos entender que assim como Deus nos perdoou, como Deus perdoou os nossos pecados e perdoa todos os dias. Quantas vezes nós dizemos a Deus que não vamos mais cometer tal ação e vira e mexe, nós cometemos novamente. Nós dizemos, não, Senhor, não vou fazer mais isso. Nós fazemos e novamente o Senhor nos perdoa. Novamente o Senhor nos perdoa e novamente o Senhor nos perdoa. Sabe por quê, queridos? Porque nós devemos perdoar a modelo de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de perdoador. Ele é o nosso alvo. É a Ele que nós devemos imitar. Ele é o nosso modelo de como nós devemos perdoar e de como nós devemos pedir perdão. Tem que ser assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. A própria oração do Pai Nosso que o Cristo nos deixou, Ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Imagina aí, irmãos, se Deus fosse nos perdoar da mesma forma como nós perdoamos aos nossos irmãos. Nós estaríamos bons de perdão, nós seremos exemplares de perdão, ou nós seríamos uma negação. Então nós precisamos ter cuidado com estas nossas ações. Precisamos sim perdoar os nossos irmãos. Precisamos sim pedir perdão, reconhecer o nosso erro. O que eu acho interessante é um dos efeitos que a Santa Ceia faz, né? E domingo passado nós tivemos o privilégio de cear, que normalmente nos dias que antecedem a ceia, nos dias mais próximos da ceia, nós temos uma preocupação de não cometermos ações pecaminosas, de não estarmos irados com ninguém, de não termos problemas com ninguém, para que nós possamos participar da ceia. E aí é nisso que eu acho interessante, é que se não for na semana da ceia, essa preocupação não existe. Então, se fosse assim, que bom seria que nós ceássemos todos os dias, porque aí todos os dias nós estaríamos preocupados em saber
se estamos procedendo de forma correta, se estamos em comunhão com Deus. E aí nós deveríamos proceder dessa forma. E talvez isso possa ser uma estratégia para aplicarmos às nossas vidas. É acharmos que todos os dias nós vamos ter que cear. É achar que toda noite nós vamos ter que cear. E aí nós devemos proceder com aquele cuidado de não errar, de não pecar, de não proceder de forma errada, para que nós não venhamos deixar de estar em comunhão com Deus, que nós não venhamos deixar de participar da ceia. E aí, às vezes, se preciso for, nós queremos pedir perdão, nós pedimos perdão, que é para podermos participar da ceia. Então, que esse cuidado seja diário nas nossas vidas, que possamos pedir perdão, que possamos reconhecer os nossos pecados e que possamos ter os nossos pecados perdoados, não só por Deus, mas pelos nossos irmãos. Que nós possamos viver desta forma, para que nós venhamos glorificar a Deus acima de todas as coisas. A proceder pelo Espírito Santo, querido, não é impor ao Espírito Santo o que ele deve fazer, mas obviamente, fazer exatamente o que o Espírito Santo quer. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é saltar e falar em línguas, não é profetizar, mas ser cheio do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. É deixar o Espírito Santo guiar o seu proceder. E isso sim é ser cheio do Espírito Santo. É estar no centro da vontade de Deus. É estar em paz com Deus e em paz com seus irmãos. Essa é uma ação de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não se deixam ser levadas pelas circunstâncias. Pessoas que não deixam ser levadas pelos momentos, mas que entendem quem é Deus e quem é Ele em todos os momentos da sua vida. Viver uma vida cristã não é simplesmente obedecer uma lista de proibições, mas é cultivar virtudes positivas diariamente e constantemente. Então nós precisamos todos os dias cultivar as boas ações, as boas coisas, as boas procedências, as ações positivas. Não que isso irá nos levar para o céu, porque quem vai nos levar para o céu é o Senhor Jesus. Não é isso que garante a nossa salvação, porque a nossa salvação foi garantida por Cristo. Mas é isso que vai nos mostrar que nós somos nova criatura. É isso que vai mostrar para as pessoas que nós nascemos de novo e que nós procedemos a exemplo e a modelo de Cristo. Por isso, vivamos a nossa vida de uma maneira que glorifique a Deus acima de todas as coisas. Que deixemos as velhas ações, as práticas pecaminosas, o pecado, morrer na cruz com o velho homem, e que procedamos como a novas ações e como um novo cristão, um novo nascido em Cristo, um novo proceder para a glória de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas e que esta palavra possa ficar cravada em nosso coração e que ela fique ecoando dentro da nossa mente e nos fazendo lembrar dela todas as vezes que chegar uma situação, para que nós possamos exercer estas novas atitudes. Que Deus possa nos agraciar e conduzir as nossas vidas. Assim, nós chegamos à conclusão do capítulo 4, né? E se Deus nos permitir, nós na próxima semana iniciaremos então o capítulo 5 para seguirmos na nossa série de estudos. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta oportunidade, abençoando a sua vida e ministrando as bênçãos sobre a sua vida. Oremos. Pai, é em nome de Jesus que nós nos direcionamos ao Senhor, ó Pai, com o nosso coração grato por tudo o que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Muito obrigado pelas tuas sagradas escrituras, ó Deus. Muito obrigado pela palavra a qual o Senhor nos deixou. Muito obrigado pela Bíblia, Senhor, que tem nos servido como manual, Senhor, como um guia que nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos proceder. Agora nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar e nos encorajar a vivermos desta forma, Senhor, que exalte ao Senhor, que glorifique ao Senhor,
que bendiga o teu nome e que nós possamos, ó Deus, viver todos os dias abandonando as velhas práticas, o velho homem, a velha natureza, a inclinação para o mal, o desejo pecaminoso, e que nós possamos viver em santidade, em uma vida que glorifique a Deus, uma vida que exalte a Deus, que nós não venhamos, ó Deus, nos acomodar com o passar do tempo, com o passar dos anos, mas que pelo contrário isso venha se intensificar nas nossas vidas, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, cada vez nós nos tornemos mais santos diante do Senhor e diante, ó Deus, da sociedade, que cada vez nós nos tornemos, ó Deus, mais compromissados com a Tua Palavra, mais empenhados, ó Deus, com uma vida de oração, com uma vida de devoção, que a nossa vida possa ser um exemplo para outros, que nós venhamos, Senhor, ser exemplar nas nossas ações, nas nossas atitudes, ó Deus, que nós possamos glorificar ao Senhor em tudo que nós façamos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude dentro do nosso lar, no meio da nossa parentela, da nossa família, para que as pessoas que nos cercam, que estão no nosso dia a dia, no nosso redor, possam olhar para as nossas vidas e ver Cristo nas nossas ações, na nossa fala, no nosso proceder, que nós possamos glorificar ao Senhor no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, Senhor, que nós possamos glorificar ao Senhor em todos os lugares e aonde nós estivermos. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conduzir e que a nossa vida possa glorificar ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, conduza a nossa vida, ó Deus, em santidade. Que nós possamos ser renovados com o Teu poder, com o Espírito Santo, para proceder de forma sábia, de forma coerente e de forma que adore e glorifique ao Senhor. Que nós possamos proceder como verdadeiros cristãos, que se espelham em Cristo para seguirem a sua vida. Que não venhamos cair, ó Deus, no comodismo ou na nossa zona de conforto, mas que todos os dias nós tenhamos as nossas vidas renovadas e as nossas atitudes renovadas, para que possamos viver conforme as Tuas Sagradas Escrituras nos ensina que devemos viver. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa cada um dos Teus filhos, aonde eles estiverem, independente do que eles estão fazendo, mas que eles possam ser abençoados pelo Senhor neste momento, que a palavra possa ter entrado em seu coração e que ela fique, ó Deus, cravada, ó Deus, em sua mente, para que ele possa sempre lembrar desta palavra. Muito obrigado. Permanece conosco. Nos dê, Senhor, um dia abençoado e uma semana maravilhosa em Tua presença. Esta, ó Deus, é a nossa oração. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E toda a igreja diz que Deus abençoe a todos. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus.